Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Os irmãos sabem que o primeiro tratado que está sendo referido aqui é o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. E esse é o segundo tratado que Lucas escreveu. E diz assim, verso 3, que a estes, os apóstolos que escolhera, depois que padeceu, se apresentou, o que, irmãos? Vivo, com muitas provas, o que? Incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes a Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que a Escritura Sagrada pode ser um livro qualquer, mas para nós não é um livro qualquer. E na verdade, para qualquer historiador inteligente e sincero, também não é um livro qualquer. Nós sabemos que Lucas, se você quiser abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, você vai descobrir que Lucas, além de um médico, como está lá em Colossenses, também era um grande historiador. E ele foi alguém que pesquisou tudo sobre Jesus Cristo, desde a sua origem. Quando você abre Lucas capítulo 1, você encontra este seguinte texto: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Quando você abre, por exemplo, o capítulo 3, aliás, no capítulo 2, você já vai encontrar material de alguém que é um pesquisador. Um pesquisador, ele sempre age dessa forma. Ele vai levar você a pesquisar na história em que ano foi, em que dia foi, em que mês foi. Então ele diz assim em 2:1: naqueles dias foi publicado um decreto de Augusto César, convocando toda a população do império para recensear-se. Olha, agora ele vai dar uma informação histórica para você e para mim. Este é o primeiro recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Está vendo? Isso é um dado histórico, irmãos. Depois, quando você abre no capítulo 3, verso 1, outro dado histórico, para você procurar lá na história romana, vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Então, se você for alguém que gostaria de pesquisar a fundo, você pega um livro da história romana
e vai ter um livro que vai descrever os imperadores, e você vai descobrir de que ano a que ano Tibério César governou, e Lucas está te dizendo que no 14º ano do reinado desse rei, e diz, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, outro dado histórico, Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe tetrarca da região da Itumédia e Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor de Deus a João, filho de Zacarias. É quase que ele dissesse assim para você, irmão. No ano de 2017, sendo o presidente do Brasil, Michel Temer, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, o prefeito de Joinville, Udo Deller, no dia tal, do mês tal, aconteceu tal coisa. É isso que ele está fazendo aqui. E assim, ele começa o livro de Atos também dizendo que depois que ele escreveu o primeiro tratado, ele escreveu um segundo para este Teófilo. E nesse segundo ele diz no verso 3 que Jesus apareceu vivo com provas irrefutáveis. Amém, irmãos? Aí você lembra 17:31 de Atos, que o Senhor Deus estabeleceu um dia no qual irá julgar o mundo com justiça por meio de um varão, quem acreditou diante de todos os homens, ressuscitando de entre os mortos. Então a ressurreição, irmãos, ela é um fato imutável, e que na Escritura Sagrada, em documentos históricos, há provas irrefutáveis. Amém? Todas as vezes que alguém disser para você que a sua fé está baseada em algum tipo de crendice, tenha certeza de que, como você vai ver hoje, a ressurreição de Cristo é um fundamento sobre o qual nós vamos pisar, e nós não estamos pisando em nenhum terreno arenoso, estamos pisando sobre uma rocha, o Cristo ressuscitado. E certo historiador dizia que se a ressurreição, aliás, a ressurreição é a base pela qual o cristianismo fica em pé ou ele cai. Se não houvesse ressurreição, nós não precisaríamos estar aqui reunidos, não existiria salvação para nós. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 15 também. Nós vamos trabalhar esse tema da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos de duas maneiras diferentes. Teologicamente, mostrando o significado real disso, os resultados que isso proporcionou na nossa vida como cristãos, e historicamente. Mas eu gostaria de começar com os irmãos historicamente, porque os irmãos vão notar que nós não precisamos, a ressurreição não é uma coisa que você não precisa investigar. Os irmãos vão descobrir que vários homens na história se empreenderam numa tentativa de provar que Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Josh McDowell, C.S. Lewis, vários advogados especialistas em provas, juristas de vários lugares se empreenderam numa tentativa de provar que Jesus não ressuscitou. E eu gostaria de dizer com muita alegria para os irmãos que quase todos eles se converteram. Quase todos esses homens que tentaram provar que Jesus não ressuscitou, que era um mito, que era uma história inventada por alguns homens para estabelecer uma nova religião, se converteram ao cristianismo. E nós vamos citar alguns deles aqui, e até mesmo os seus relatos.
Então nós estamos andando sobre um terreno firme. Amém, irmãos? E esse é um assunto fundamental na nossa sequência de assuntos fundamentais que nós temos seguido. Os irmãos lembram que nós falamos que nós íamos fazer uma volta sobre os assuntos fundamentais, né? E à medida que nós passássemos por eles, uma segunda vez nós íamos entrar um pouco mais a fundo, e depois uma terceira vez um pouco mais a fundo, e assim nós vamos seguindo no nosso estudo. E depois de estudar vários desses assuntos fundamentais, hoje nós chegamos na ressurreição de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, irmãos, os irmãos podem ler comigo a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Aqui você vai ter uma síntese do evangelho. O qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Crer em vão, irmão, é aceitar a mensagem do evangelho apenas com a sua mente, com o seu intelecto. Mas esse evangelho não produziu nada dentro de você, então para você o evangelho não é nada mais do que um sistema de crenças. Se nós estamos nessa situação, nós precisamos ser transformados e renovados, regenerados pelo Espírito Santo. Caso contrário, nós cremos somente com a nossa mente. E na verdade, irmãos, crer em vão explica toda a cristandade atual. Todas as pessoas que você se depara, que não tem testemunho de vida, que não tem testemunho de arrependimento, fruto de arrependimento, o crente que você faz negócio, ele te engana, o crente que dá mau testemunho diante dos homens, são pessoas que provavelmente creram psicologicamente, mas nunca se converteram espiritualmente. Mas Paulo está falando para pessoas que receberam o evangelho e nele estão perseverando. E que evangelho é esse, irmãos? Verso 3: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E veja o resumo de todo o evangelho: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Os irmãos que estão participando dos estudos há um pouco mais de tempo, essa frase se tornou grande para nós, não é verdade? Porque primeiro você viu quem é Cristo, né, irmão? A divindade do Filho de Deus, a dupla natureza do Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, divino e humano, coigual, coeterno e coexistencial com o Pai, da mesma natureza e essência do Pai, Deus de Deus, luz de luz. E esse Deus, o Verbo eterno de Deus, tomou sobre si natureza humana e morreu numa cruz, uma morte. Qual foi o assunto que nós lemos aqui? Expiatória, sacrifício de substituição por causa dos nossos pecados. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Significa que as Escrituras profetizavam tanto da pessoa como da obra do Cristo ressuscitado. E qual é o próximo ponto? E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Alguns estudiosos dizem que Paulo estava ansioso por chegar nesse capítulo, porque de todos os problemas que Paulo tratou na epístola aos Coríntios, esse foi o principal, o que ele levou mais tempo tratando. Se o irmão perceber, o irmão pode ler em casa, ele levou 58 versículos tratando sobre esse assunto: a ressurreição dentre os mortos. Esse é o capítulo mais extenso sobre esse assunto. Nós podemos resumir que esse capítulo todo se resume a esse tema, o tema da ressurreição.
E diz que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E continua dizendo: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por quantos irmãos? Mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Às vezes a gente não entra nesse contexto, né, irmãos? Você ouve Lucas dizer assim, que ele foi pesquisar com as testemunhas oculares. Então pode crer, irmão, que ele sentou junto com Maria, ouviu como foi que o anjo apareceu para ela, ouviu dos pastores, pesquisou acuradamente cada coisa com as testemunhas oculares. Amém? E não faltavam testemunhas, irmãos? Poderia. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Esse Tiago é o irmão do Senhor. Esse é o Tiago que não cria nele enquanto Jesus estava com eles. E depois Jesus apareceu ressurreto a ele. Você conhece a história da igreja, você sabe que Tiago era um homem chamado, que era um presbítero de Jerusalém, era chamado de o homem que tinha os joelhos de um camelo, né? Porque era um homem que orava. E a história diz que no dia que Tiago morreu, os romanos sitiaram Jerusalém e houve aquela destruição de Jerusalém. E diz que aqui ele apareceu ressurreto a quem? A esse Tiago, o irmão do Senhor, aquele que escreveu a epístola de Tiago. Você encontra depois a epístola aos Hebreus. Diz Tiago, servo de Deus, e fala assim: e do Senhor Jesus Cristo. O irmão dele, na carne, o meio-irmão do Senhor, o reconheceu como o Senhor Jesus Cristo, porque ele apareceu ressurreto a ele. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Mais para frente nós vamos olhar essas realidades de todas as aparições do Senhor que a Bíblia relata. Agora pule lá para o verso 12. Vamos ler com bastante atenção esse texto, irmãos. Aqui o irmão vai entender a necessidade de você crer que há ressurreição dos mortos. Vou repetir para o irmão, para a irmã, para todos nós. Você crê que há ressurreição dentre os mortos? Talvez se você sair pela rua e perguntar nesses termos para a maioria dos cristãos, eles vão ficar meio... O quê? Nós cremos que há ressurreição dentre os mortos? Isso é uma das coisas da nossa fé, irmãos. Amém? E da onde vem essa nossa crença tão vívida e real? Porque o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, com carne e osso. Quando ele apareceu aos 11 junto com Tomé, ele disse: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Toca aqui, põe a mão no meu lado. Vocês têm alguma coisa que comer? E diz que comeu com eles, ressurreto. Amém, irmãos? Coloque os olhos na sua Bíblia, né? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Vamos com atenção nesses textos, irmãos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, guarde esse texto, escreva, coloque o negrito na sua Bíblia.
coloque em itálico, sublinhe ele. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E mais, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado. Essa era a pregação, irmãos, de Pedro em Atos 2, de Pedro em Atos capítulo 5, de Paulo, de Estevão. Essa era a pregação de todos os irmãos. Eles asseveravam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas se eles estavam pregando e não era verdade, então eles estavam asseverando contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, guarde esse texto, irmão, é vã a vossa fé, e mais que isso, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por isso o cristianismo fica em pé ou cai pela ressurreição de Cristo. O cristianismo existe ou ele cai pela ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a pregação. Ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Percebe, irmão, a importância da ressurreição? Percebe como é um fundamento da nossa fé? Quando você abre em Romanos 10, 9, a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração o que é? Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não há nenhum crente que não creia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você ouve assim: eu creio em Jesus. Que Jesus você crê? Um profeta, um espírito de luz, um grande líder. Você não crê em Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Há muitas pessoas que se dizem evangélicas que não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Elas não fazem nem ideia o que é isso. Elas não fazem nem ideia que a realidade que está por trás de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmãos, significa que a morte não pôde contê-lo. Se houvesse nele uma fagulha de pecado, a morte poderia contê-lo. Mas como ele não tinha nada para oferecer à morte, ele veio da morte, ele ressurgiu dentre os mortos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nós vamos ver que espetáculo para o mundo foi a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É como Deus dissesse para os homens assim: empreendam o que vocês quiserem para tentar impedir o que eu vou testemunhar para o mundo. O testemunho de Deus para o mundo. E Deus estava dizendo assim: façam o que vocês quiserem, eu vou ressuscitar meu filho dentre os mortos, e vou dar fé a todos os homens, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Amém, irmãos? Leia de volta o verso 17, por favor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então há importância gigantesca na ressurreição. Amém, irmãos?
gostaria de abrir agora com os irmãos algumas afirmações feitas pelo próprio Jesus Cristo, que ele ressuscitaria dentre os mortos. A primeira delas está lá em Mateus 16. Como diz a Thaís, irmãos, nós vamos precisar ir mais devagar. Amém? Ela sempre reclama comigo que eu jogo uma enxurrada de versículos nos irmãos e não dá tempo nem de abrir a Bíblia. Mas é que são muitos versículos. Então, mesmo que a gente passe muito tempo, nós vamos devagar. Amém? Para que você possa ler os versículos. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, e não pense você que os discípulos entenderam isso. Os evangelhos relatam que eles creram realmente que aquilo era real e entenderam as palavras de Jesus quando eles viram ele ressuscitado dentre os mortos. E logo mais nós vamos ver isso. Amém? Capítulo 17 também, versículo 9. Depois que Jesus Cristo foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João, naquele elevado monte, aquela visão que foi inesquecível para Pedro, tanto que na sua segunda epístola ele diz que não era com fábulas engenhosas que ele estava falando para eles, mas ele estava com Jesus Cristo no monte. Amém, irmãos? E depois que ele desce do monte, ele diz assim: e descendo, verso 9, capítulo 17, verso 9, e descendo eles do monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Verso 22 do mesmo capítulo. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Quem lembra daquele texto? Vou pedir a sua memória para me ajudar aqui. Quem lembra daquele texto que nós citamos quando nós estávamos falando da morte expiatória de Cristo, e que nós citamos que Jesus morreu no dia e na hora que ele quis? Quem lembra desse texto? Os irmãos lembram? Estava lá em Lucas. Isso, eu quero o livro, o capítulo e o versículo. É o texto que diz, irmãos, que ele diz para os seus discípulos na terça-feira que daqui a 2 dias ele seria morto. E esse texto prova que os próprios anciãos e escribas não queriam matá-lo naquele dia. Ainda o texto diz: isso disseram porque não queriam matá-lo durante a festa. Isso prova para você e para mim que eles não mataram quando eles quiseram. Eles o mataram quando ele quis. Porque em João capítulo 10 ele disse assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Tenho o poder de dá-la e tenho o poder para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
O que aconteceu foi quando o Senhor quis, no tempo determinado por Deus, antes dos séculos. Quando você abre em Atos 2, você descobre isso nas palavras de Pedro, que o Senhor Jesus foi entregue por determinação e desígnio de Deus, e os homens o mataram, crucificando por mãos de iníquos. Vou deixar vocês algum outro procurando e nós seguimos aqui, amém? João capítulo 2, verso 18. Infelizmente nós não podemos ler todos os textos. Esse texto é aquele texto conhecido de uma das purificações do templo. Capítulo 2, a partir do verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, o quê? Se referia ao santuário do seu corpo. Veja bem aqui, irmãos, continuando. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Então você tem afirmações claras. Vamos seguindo em frente. Então hoje, irmãos, nós vamos olhar o cenário da ressurreição de Jesus. E nós vamos anotar alguns dados que talvez não estavam muito claros para nós. Você sabia que, por exemplo, alguns dizem que Jesus nem morreu, que ele desmaiou, e criam teorias desse tipo, e por isso foi tirado depressa da cruz, foi colocado num túmulo, etc, etc, etc. Então você e eu precisamos provar que ele realmente morreu. Como se faz isso? É interessante, irmãos. Você lembra que no final do Evangelho de João, você tem um testemunho de João, bem quando Jesus morre, no capítulo 19 de João, versículo 31 em diante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, e aí você pensa assim: mas eles acharam que ele estava morto. Não, irmãos, esses homens eram especialistas no que eles estavam fazendo. Amém? Eles, ao olhar para um homem, eles já sabiam se aquele homem estava com vida ou sem vida. Como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Quando você estuda um pouco sobre a patologia, você vai descobrir o seguinte: se o Senhor estivesse vivo, teriam outras reações. Jamais sairia sangue com água. Jorraria sangue. Os irmãos sabem que tem um livro de um médico legista que fala só sobre os sofrimentos do nosso Senhor Jesus à vista de uma visão médica. E
segundo esse texto aqui, o Senhor já estava morto. E causa da morte do Senhor, o coração dele se rompeu, irmãos. Antes que o soldado os transpassasse com a lança. E por isso do seu lado sai sangue e água, nessa sequência. E se você perguntar para um médico, você vai descobrir que alguém vivo perfurado jorraria sangue. E se ele ainda estivesse por morrer, teria outro tipo de derramamento de fluido. Mas por esse testemunho de João, é mais uma das coisas que nós precisamos mostrar para aqueles que dizem que não, Jesus desmaiou. Amém? Que ele morreu de verdade. Ele foi tirado da cruz sem vida, como um cadáver. Amém, irmãos? E aí aqui diz que não quebraram os seus ossos para se cumprir a escritura que diz que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Quando você abre no Evangelho de Mateus, você tem um relato de que os judeus mesmo pediram para Pilatos que ele fosse tirado da cruz. Aliás, aqui também está escrito isso, não é? Leia lá. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas. E lhe foram tirados. Aliás, não é aqui não, irmãos. É quando José de Arimateia, lá em Mateus 28, pede o corpo de Jesus. E Marcos fala assim: e Pilatos se admirou que já havia morrido. Então mandou chamar o centurião, que era aquele guarda que ficava cuidando da crucificação, para perguntar se era mesmo verdade que havia morrido, e recebe o testemunho daquele fiel soldado dizendo que Jesus havia morrido. Então ele manda que seja entregue o corpo a José de Arimateia. Isso tudo é para você entender quando às vezes você se depara com críticos que vão trazer descredibilidade ao testemunho das Escrituras, e às vezes por você não conhecer a história da Escritura, você pode cair numa dessas coisas. Amém, irmãos? A segunda coisa que nós precisamos conferir, irmãos, é o túmulo. Os irmãos podem abrir em Mateus capítulo 28. Aliás, 27. Nós precisávamos ler todos os relatos dos 4 evangelhos, mas como nós não temos tempo, essa é uma tarefa para vocês fazerem em casa. Amém? Eu vou citar algumas coisas que os outros evangelhos dizem, mas você leia os relatos em casa. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano de linho limpo e depositou, aonde, irmãos? Num túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali também sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Quando você junta os relatos de todos os 4 evangelhos, você vai descobrir algumas coisas sobre esse túmulo. Primeiro, ele é próximo da cruz. Isso está lá em João, bem próximo da cruz. Segundo, nesse sepulcro, numa rocha, esse sepulcro foi talhado numa rocha, como você lê ali, uma rocha escavada, porque havia também tradição de haver sepulcros em cavernas. Não é como nós que cavamos a terra e colocamos os homens debaixo da terra. A tradição deles era em cavernas ou em túmulos
cortados em rochas. Pelo Evangelho de João, você descobre também que neste sepulcro havia um jardim. E por isso que Jesus é confundido por uma das mulheres como jardineiro. Amém, irmãos? Esse sepulcro media mais ou menos uns 2,30 de altura. Sua porta era um pouco menor, um homem teria que passar abaixado. No centro desse sepulcro havia um espaço mais ou menos de uns 2 metros quadrados. E aonde ficavam os corpos dos mortos era num lugar mais baixo na rocha, nas extremidades do sepulcro, onde haviam as camas mortuárias. Essas camas ficavam nos cantos do sepulcro. E onde a cabeça do morto ficava, havia uma parte elevada. Amém? Assim era o sepulcro da época. Você descobre aqui que o sepulcro do Senhor era novo, escavado na rocha, era de José de Arimateia. Havia um jardim nesse sepulcro. Esse sepulcro foi próximo ao Calvário, ou possivelmente fora da cidade. Há muitos que dizem que onde o pessoal visita não é o sepulcro de Jesus, porque uns visitam um sepulcro dentro da cidade. Amém? Mas quando você conhece os evangelhos, você vai descobrir que é um pouco diferente. Nós já vamos entrar na mortalha do Senhor. Vamos seguir aqui com o túmulo primeiro. Grave aí na sua mente, irmão. Uma rocha cortada. Amém? Está guardando aí? O que mais eu falei? Onde ficavam as camas mortuárias? Dentro dessa rocha, nas extremidades. No meio havia um lugar onde fazia-se a última preparação do corpo. Então cabia algumas pessoas naquele lugar. A porta era estreita, então tinha que fazer o quê? Aí você vai entender que fala que abaixou-se para ver, porque a porta era mais ou menos de 1,30 m a 1,40 m. Amém? E sobre a preparação do corpo de Jesus, o seu sepultamento, você descobre por esse texto, e isso é uma das coisas mais interessantes quando nós falar da ressurreição, irmãos. Muito interessante. Na verdade, é uma das provas que Lucas fala serem irrefutáveis. Não fica muito claro para nós aqui. Verso 29 do capítulo 27. Tomando o corpo, envolveu num pano de linho. Quando você abre lá em João capítulo 20, aliás, capítulo 19, verso 38 do Evangelho de João. Por que eu vou abrir em João? Porque os outros 3 evangelhos só citam José, um judeu, membro do Sinédrio, que Lucas fala que não concordou com a execução de Jesus, e que fala que servia Jesus, mas em secreto. E foi esse ter com Pilatos e pediu o corpo do Senhor. Mas aqui você descobre que ele não estava sozinho. João 19:38 diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E outro evangelho diz que ele retirou da cruz. Guarde aí. Os evangelhos são muito precisos, irmãos. Ele que baixou o corpo do Senhor da cruz. Mas tinha alguém com ele também, veja só. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra
e aloés. Eu gostaria, isso é uma coisa muito importante, irmãos. Quando eles tomavam um cadáver, eles davam banho nele. Só de essências. Um relato da época diz que certo jovem foi gasto no embalsamar do corpo dele 36 quilos de essência. Os irmãos já vão entender porque isso é tão significante. Porque quando eles tiravam o corpo da cruz, eles o envolviam. Sabe o que é isso, irmão? Era todo envolto. Ficava como um casulo. E cada volta que dava, se colocava o produto, passava-se a volta. Na volta, o produto, outra volta. Mirra é algo pegajoso e aloés é como um farelo que misturado fica quase como um concreto. Os irmãos vão entender como isso é uma coisa maravilhosa com respeito ao Senhor. E então eles envolviam todo o corpo daqui dessa parte para baixo. Cada vez que passava-se o pano uma vez, passava-se todas as essências. Essa mortalha, há uma grande possibilidade dela chegar a ter 54 quilos. E por que eu estou falando que é tão interessante, irmãos? Porque ficou lá para todo mundo ver. Inviolada, não rasgada, não despedaçada, não com as essências jogadas pelas. Ficou lá no mesmo lugar onde deitaram o corpo dele, para todo mundo ver. Amém, irmãos? Sim, isso, irmão. Porque não teria como um morto sair dali sem rasgá-la toda e sem ajuda de ninguém. Ficou quase 60 quilos de tecidos envoltos em aromas, em bálsamos, a mirra e o aloés, fazendo como se um concreto grudando todo esse tecido, grudando na carne da pessoa esse tecido. Amém? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Como é importante você saber isso? E era enrolado na cabeça aqui também. E a Bíblia fala que ficou perfeito, como se tivesse uma cabeça, mas sem a cabeça, à parte. E depois nós vamos entrar no resultado daquilo depois da ressurreição. Nós estamos vendo a cena do que foi feito com Jesus após a sua morte, ele morto. Amém? Vamos um ponto adiante. Tem muita coisa para ver, cada pontinho desse. Mas como a nossa volta agora é panorâmica, irmão, a gente não vai ficar falando. Amém? Mas outra coisa importante é os irmãos saberem uma coisa. A terceira delas, a pedra. Um desses advogados que tentou provar que Jesus não ressuscitou dos mortos, um famoso doutor, ele tinha a ideia de escrever um livro sobre todo o sofrimento de Jesus, como foi maldoso com o que fizeram com ele, mas ele não acreditava em nada, era só um sonho da vida dele. Então ele começou a investigar tudo, e no meio de tudo isso ele se converteu e escreveu um livro chamado Quem Removeu a Pedra. Esse foi o título do livro dele. Quem removeu a pedra? Porque quando os homens faziam esse sepulcro, irmãos, gostaria de desenhar para os irmãos aqui se pudesse, mas hoje a gente esqueceu de novo. Mas eles faziam a pedra num lugar elevado, mais elevado,
deixavam ela pronta para fechar a porta. Deixavam um calço e um trilho onde ela descia. Então depois que se colocava o morto no sepulcro, se puxava aquele calço e a pedra fechava a porta do sepulcro. E era uma pedra, segundo os estudiosos, de mais... Alguém tem noção de peso de pedra aqui? Não, mas a equivalência, se você tem uma ideia, você vai ficar um pouco assustado. Ela pesava 2 toneladas, ou mais de 2 toneladas, e precisava de 20 homens para mover a pedra. 20 homens para mover a pedra, irmãos. E tem mais um detalhe ainda: se ela desceu assim para baixo, não era só mover a pedra, era mover a pedra para cima. Essa era a pedra que fechou o sepulcro que o Senhor foi depositado. Amém, irmãos? Mas não é só isso. Além da pedra, havia um selo. Os irmãos podem abrir lá em Mateus 28. Foi Deus dizendo assim, caprichem para que não tenha maneira nenhuma de vocês dizerem que alguém roubou, que alguém violou. Caprichem bem, façam o melhor que vocês puderem, o melhor que os homens possam fazer. Mateus 27, verso 62 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos que aquele embusteiro, quando vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E o último embuste será pior que o primeiro. Pilatos disse-lhes: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro e... o que, irmãos? Selando a pedra. Selando a pedra com um selo real. Então, depois que a pedra desce sobre a porta do sepulcro, se colocava uma corda sobre ela, e se colocava argila, lacrava aquela corda sobre a rocha, e se colocava um selo do governador sobre a rocha. E qualquer movimento dessa rocha romperia-se o selo. Os irmãos já viram isso? Se os irmãos estudam algum livro antigo, os irmãos vão ver que muitos desses livros estavam lacrados com selos, e para ler os livros você tem que romper o selo. Para Jesus sair de lá de dentro, irmão, para alguém mover a rocha, vou falar bem popularmente, cabeças iriam rolar, muitas, porque qualquer violação de um selo romano, a pena era de morte. E essa rocha de 2 toneladas foi selada com um selo real. Amém? São detalhes importantes para você saber. E você tem mais um detalhe nesse texto aqui. Verso 65. Aí tendes uma escolta. Ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Está ficando pior a cena, irmãos. Amém? O Senhor já está dentro do túmulo. Amém, irmãos? Desceu uma pedra sobre o túmulo, se selou o túmulo do Senhor, colocou o selo do rei, e se colocou a porta do sepulcro, uma escolta que possivelmente, se você comparar com a escolta que guardou Pedro em Atos capítulo 12, você vai descobrir que uma escolta era um grupo de 4 soldados.
Os que guardaram Pedro foram 4 escoltas de 4 soldados. Então eu estava falando para minha filha, o pai vai falar para você, você desenha lá, que no mínimo eram 16 homens da guarda real. E segundo a história, eram homens capazes de matar um homem com uma só das mãos. Chamada a máquina de guerra do Império Romano. A escolta do próprio governador. E que se revezavam em turnos, enquanto uns dormiam, os outros estavam a postos. E se eles permitissem que aquilo que estava sob custódia deles, porque essa palavra no latim é essa, eis aí tendes uma custódia. Se aquilo que tivesse sob custódia deles desaparecesse, a pena mínima para eles era a morte. Essa era a pena mínima para eles. Esses homens tinham que guardar aquele lugar com a sua própria vida. Amém, irmãos? Eu só estou mostrando essa cena porque depois nós vamos voltar nessas cenas. Amém? Então você tem, será mesmo que alguns pescadores da Galileia teriam coragem? Homens que num dia anterior fugiram todos atemorizados quando foram buscar Jesus. Será mesmo que eles de medrosos se tornaram homens capazes de enfrentar a guarda real para tirar um morto do túmulo, irmão? Acho que não, né? E nós poderíamos falar muitas coisas sobre esses homens, irmãos. A disciplina que eles levavam, como era essa escolta. E mais um detalhe que eu gostaria de lançar para os irmãos é que todos os discípulos abandonaram o Senhor. Amém, irmãos? Pedro abandonou o Senhor. Todos os outros fugiram no Monte das Oliveiras. Pedro ficou com medo de uma criada no pátio do sumo sacerdote. Agora nós vamos fazer de volta a cena. Mas agora Jesus não está mais lá. Amém? Jesus ressuscitou dentre os mortos. E esse é o nosso testemunho, irmãos. E, na verdade, ninguém que é cristão nega esse testemunho. Às vezes você nem imagina a grandeza dessa realidade. Mas se você tem a Cristo dentro de você, você não é capaz de negar esse testemunho. E o primeiro, voltando ao túmulo, aí agora você precisa dizer que o túmulo está vazio. Amém? Que o seu e o meu Senhor se ressuscitou dentre os mortos. E nunca ninguém discutiu sobre o túmulo vazio. Não é verdade, irmãos? Alguém negou que o túmulo estava vazio? Nem mesmo os escribas, os anciãos, eles não negaram que o túmulo estava vazio. Os guardas não negaram que o túmulo estava vazio. Até hoje, o túmulo está vazio. Se você vai na cidade, você pode encontrar o túmulo de Maomé e é visitado todo ano, não é verdade? E de Jesus? Está? E é bem interessante porque hoje ainda nós não entramos no contexto da época, mas no contexto da época, nenhum discípulo inventou de cultuar no túmulo, não foi feita nenhuma capela em volta do túmulo. Amém, irmãos? Não tem nada disso na Bíblia, nem na história da igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja bem, o túmulo de Maomé é visitado por aqueles fiéis de Maomé. Mas na história da igreja, hoje sim, irmãos, com o cristianismo da maneira que está, o túmulo de Jesus é um ponto turístico. Mas na época dos apóstolos, não. Era um túmulo. Amém.
Nós já vamos ler. Mas o túmulo estava vazio. Amém? Mais uma coisa que você vai se impressionar, irmão. João capítulo 20 de novo. A partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, entenda-se, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, porque a porta era de 1,30, o que ele fez? Não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça. Era amarrado assim, irmão. E o lenço que estivera sobre a cabeça em outro lugar, deixado à parte. E entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu. O que ele viu? Ele viu uma mortalha com quase 60 quilos, vazia, intacta, mas vazia. Amém, irmãos? Ninguém tirou. Jesus acordou não, ele saiu de lá. Amém, irmão? E ficou lá, para ninguém ter dúvida que ele saiu de lá. Por que tu fala ninguém ter dúvida que ele saiu de lá? Simples, irmão. Se ele tivesse desmaiado e acordado lá, como alguns dizem, que o frio o acordou. Não, o frio, em vez de matá-lo, o acordou ainda. Imagina isso, né? Um homem ferido, e na pedra fica bem frio, ele é ferido, todo dilacerado, envolto em panos, sem medicamentos, sem nada, o frio o acordou. E daí ele saiu dali. Para ele sair dali, ele precisa que alguém solte ele. Não sai dali assim fácil assim. E se alguém soltar ele, vai ficar um pouco de pano para lá, um pouco de pano no canto de lá, vai derramar mirra para lá, o pó do aloés para lá, vai ficar uma bagunça. E uma bagunça, irmão, uma bagunça de 50 quilos. As irmãs que limpam a casa, né? Uma bagunça de muita bagunça. Amém? Mas não tem bagunça nesse sepulcro aqui. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Ele olhou e viu e creu. Aí você lê o verso 9: pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Veja que eles não viram Jesus, irmãos, ainda. A gente não entrou nesse tema ainda. Eles viram um sepulcro vazio, viram uma mortalha. Amém? Aí diz que Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, essa é a primeira aparição de Jesus. Essa é a primeira de ordem cronológica. Essa é a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. E diz que chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E o que ela viu? 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um nos pés da cama e outro na cabeceira da cama. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras?
a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Amém, irmãos? Em Lucas fala que a pessoa viu o anjo sentado e os lençóis colocados na cama, no lugar. Então, quando você harmoniza, você vai descobrir que um anjo sentado no pé, outro anjo na cabeceira e os lençóis dispostos ali. Amém, irmãos? Vamos seguindo aqui. Bem rapidinho, você vai descobrir que os homens pagavam por sua vida, e uma das coisas que aconteceu quando Jesus ressuscitou foi que o selo se rompeu. Vamos voltar lá para Mateus 28. Pensa na cena, irmão. Quando você pega o relato dos 3 evangelhos e a palavrinha que fala que moveu-se a pedra, existe um que é maravilhoso demais, irmãos. Ao findar, Mateus 28, verso 1: do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Amém, irmãos? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Amém, irmãos? Quem removeu a pedra? Mas é interessante, irmãos, precisava mais de 20 homens para remover a pedra. Um evangelista fala que moveu a pedra para cima, que a moveu. E um dos evangelistas fala que a retirou para longe. Talvez uns 10 metros longe. Amém, irmãos? Um anjo do Senhor fez o que com a pedra? E ainda depois que ele fez isso, o que ele fez? E olha só como era o aspecto dele. Seu aspecto era como de um, e sua veste alva como a neve, e aquela máquina de guerra do império. Aqueles homens treinados. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Amém, irmãos? Não é brincadeira, né, irmãos? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, será que eles ouviram isso, irmão? Será que o que aconteceu com os guardas? Entraram em estado de choque? Será que foi isso que aconteceu com eles? É o que parece, não é, irmãos? Eles, tremendo, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Não é maravilhoso esse relato, irmãos? E o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque buscais a Jesus que foi crucificado. Será que eles ficaram em estado de choque, mas os ouvidos deles estavam ouvindo bem, irmãos? O que o anjo está falando para elas aqui? Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Agora vamos ver o que aconteceu com esses guardas, irmãos. Esses guardas dão o testemunho mais mentiroso da face da terra, por ordem. Eu acho que não existia desculpa
Alguns dizem que a própria desculpa é uma prova que Jesus ressuscitou. Porque é a mesma coisa que você dizer assim: você vai numa delegacia e diz assim, diante de um investigador de justiça, você diz assim para o investigador: o meu vizinho entrou na minha casa de noite enquanto eu estava dormindo e roubou a minha televisão. É mais ou menos o que os guardas disseram aqui, depois do que aconteceu aqui. Qualquer investigador inteligente ia perguntar o que para você? Mas você não estava dormindo? Ou você estava dormindo, ou você viu. Se você estava dormindo, você não viu, não é? Mas foi essa a explicação que eles deram, irmãos. Veja o texto aqui, verso 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Tá, vamos só pular para os guardas aqui, verso 11: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes. Note que Mateus nem se preocupa em refutar a mentira dos escribas, irmãos. Reunindo eles o conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. O que você acha que os soldados disseram para eles? Os soldados disseram: nós estávamos lá de prontidão, e apareceu um anjo que desceu do céu. A aparência dele, Caifás, a aparência dele, Anás, era como um relâmpago. As vestes deles eram brancas como a neve, e aquele anjo retirou a pedra que nem mesmo nós e mais alguns homens conseguiríamos retirar sozinha, ergueu do lugar para outro e sentou-se sobre ela. E quando nós vimos aquilo, nós ficamos tremendo de medo, e nós entramos em estado de choque. E nós ouvimos ele dizer para as mulheres que aquele Jesus fez aquilo que ele disse que ia fazer. Alguns estudiosos dizem que a mesma guarda que guardou Jesus foi os que o mataram. Então eles estão dizendo assim: sabe aquele cara que nós matamos? É isso que eles estão falando. Alguém ressuscitou ele na nossa frente. Aconteceu isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Reunindo-se o conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Mas se eles dormiam, foi os discípulos que roubaram? O cara entrou na sua casa e tomou a TV, e foi o seu vizinho. Você tem certeza absoluta que foi o seu vizinho, mas você estava dormindo. Aí você chega para um investigador e diz: foi meu vizinho. Ele diz: como? Você estava dormindo? Seu mentiroso. É capaz de você ir preso, não é? Mas foi o que eles fizeram. E aliás, irmãos, esse detalhe deles não irem para Pilatos é muito importante, porque se eles fossem para Pilatos, eles estavam mortos. Mas eles buscaram guarida dos sacerdotes para que não fossem mortos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e os poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Amém, irmãos? Na semana que vem, aí nós vamos ver as aparições de Jesus após a ressurreição. Mas, irmãos, por isso que Lucas usa esta expressão: apareceu eles vivo, dando provas irrefutáveis. É impressionante. Se os irmãos pegarem qualquer historiador sincero que fez uma investigação sobre isso,
os irmãos vão ver que ele é obrigado a reconhecer que aconteceu uma coisa naquele dia. E isso que aconteceu foi que Jesus ressuscitou. Lembra que eu disse para os irmãos assim, é como se Deus dissesse: façam o melhor que vocês puderem. Vamos pegar um túmulo que só tem ele dentro. Vamos pegar os melhores guardas. Aliás, uma escolta tinha que olhar um morto para então saber o que está aguardando. É a mesma coisa que te dar um anel e dizer assim. Aliás, te dá uma caixa e dizer: aqui tem um anel, guarda para mim. Aí você vai dizer: não, eu quero olhar se tem um anel aqui. Não é? Imagina se só tem a caixa. Então eles olhavam bem aquilo que ficaria sob custódia deles. E daí selaram a pedra, colocaram uma pedra de 2 toneladas, ficaram vigiando. Amém, irmãos? Não tinha como roubar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? São questões que por si só são provas. Eu vou pegar só um relato de um aqui, irmão, os irmãos verem. Num livro um livro muito vendido chamado Quem Moveu a Pedra, de Frank Morrison, um advogado especialista em provas, nos conta como foi criado num ambiente racionalista e como veio a ter a opinião de que a ressurreição não passava de um final feliz de um conto de fadas, o que deturpava a história a história inigualável de Jesus. Por isso, ele planejou escrever um relato dos dias finais e trágicos de Jesus, permitindo que se revelassem todos os horrores da maldade cometida contra Jesus e todo o heroísmo que ele teve. É claro que iria omitir qualquer coisa que fosse suspeita de ser milagrosa e rejeitaria totalmente a ressurreição. Mas quando veio a estudar cuidadosamente os fatos, teve que mudar de ideia e converteu-se e escreveu este livro. No primeiro capítulo desse livro, que é significativamente denominado o livro que se recusou a ser escrito, e o restante do livro consiste numa das análises mais perspicazes e mais bem escritas sobre a ressurreição de Jesus. O homem que tentou provar, gostaria de escrever um relato, só que não cria na ressurreição e cria que a ressurreição era um final feliz, como que num conto de fadas, acabou crendo no Senhor. C.S. Lewis também foi assim, irmãos. Josh McDowell também foi assim, e tantos outros. Aí você pensa assim: não, eram homens incultos. Não, pesquise sobre eles. Haviam homens catedráticos de 40, 50 anos do estudo do direito. Estava lendo para a Thaís, especialistas em provas, juízes, crentes, não poderiam crer de outra forma. Alguns deles foram até satirizados por homens que pensavam que era uma fé tola, uma crendice. E daí, quando interrogados sobre o assunto, eles diziam: diante das provas, não há como não crer. É impossível, são provas irrefutáveis que o nosso Senhor ressuscitou. O próprio Josh McDowell é um homem que tem um livro chamado Evidências que Merecem um Veredito. E esse livro, na parte da ressurreição, ele diz que levou mais de 700 horas de pesquisa sobre o assunto. E ele diz que ele era alguém que ele tinha saído do exército, entrado para a faculdade e foi desafiado por seus amigos, porque debochou dos amigos numa mesa
e eles, os amigos, sabiamente o desafiaram a provar que Jesus não ressuscitou. E como ele gostava de desafios, ele passou os próximos anos da vida dele viajando bibliotecas pelo mundo inteiro. E você tem até a biografia dele para ver na internet, até um filme sobre ele no YouTube para você ver. E ele diz que dentro de uma biblioteca ele assustou todo mundo com esse grito: é verdade, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então nós estamos com os nossos pés bem firmados sobre uma rocha. Amém, irmãos? E na semana que vem nós vamos ver sobre as aparições de Jesus. Na outra semana nós vamos ver sobre os resultados da ressurreição de Jesus. Quais são os resultados da ressurreição de Jesus para a minha vida? Por exemplo, 4:25 de Romanos: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós não temos vida nova. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A vida que nós recebemos foi a vida de ressurreição de Cristo. Vida nova, novidade de vida, é a vida de ressurreição de Jesus Cristo. Por causa disso nós somos reconciliados com Deus. Por causa disso nós somos regenerados. Por causa disso nós temos paz. Amém? Por causa disso nós temos o Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando alguém crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é regenerado pelo Espírito Santo. Com seu coração ele crê, e com sua boca ele confessa. Por isso você vê muita gente que confessa, meu irmão, mas com o coração não creram, e não tem o Espírito, e não tem o Espírito Santo habitando no seu espírito, porque isso não é verdade para eles. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos orar então. Vamos agradecer o Senhor por esse tempo. As nossas reuniões de sexta são um pouco mais demoradas. Normalmente são 2 tempos de 45 minutos, quando eu não esqueço deles. Irmãos? Começam normalmente às 8 horas e vão até às 10, porque realmente é uma reunião diferente, não é como as outras reuniões. Precisamos ler muitos textos e conversar muito. Amém, irmãos? Esse ano nós pretendemos também, depois de um tempo, abrir para questionamentos e perguntas, num tempo apropriado, e tirar dúvida dos irmãos também, naquilo que for possível. Se não for possível, nós corremos atrás. Amém? Vamos orar.